Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Banco do Brasil, informações da Bolsa, resultados, agenda de dividendos e falando em dividendos, tratar também de duas empresas que têm tudo para serem as maiores pagadoras do setor. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Na última semana, o Ibovespa fechou com uma alta muito forte e a gente já inicia essa semana com o índice buscando 130 mil pontos, o dólar operando em baixa, estímulo no mercado chinês, o IBC vindo forte, uma combinação de fatores que já fazem o Ibovespa romper a marca de 131 mil pontos, uma alta acumulada nos 3 primeiros meses desse ano de quase 10% e contribuem com isso fatores internos e externos. Olhando lá para fora, a China trouxe mais um plano de ação especial para impulsionar o consumo e tentar reaquecer a economia. O mercado por aqui se animou, as empresas mais dependentes do mercado chinês elas tiveram uma alta forte. Outros setores também, como o próprio setor bancário, ainda continuam toda aquela euforia da semana passada. No dia de hoje, as altas foram de mais de 2% e o próprio mercado chinês ele vem respondendo positivamente. Essa série de impulso e subsídio foi feito da maneira mais conhecida. Eles abriram os cofres públicos, resolveram imprimir muito dinheiro. Aqui a gente tem um gráfico do mercado e do índice chinês, uma resposta muito positiva, e nessa linha em azul a gente tem a movimentação, tudo que tem disponível em moeda, e dá para perceber o principal fator que está impulsionando a economia chinesa. Olhando aqui para dentro no mercado interno, a expectativa para a inflação e para o dólar nesse ano elas caíram comparado à semana passada, e a prévia do PIB ela subiu quase 1%. Quando a gente olha o IBC-BR, essa alta de 0,9 em janeiro, ela ficou acima do esperado e voltou para um cenário bastante positivo. Só que nem tudo é positivo. O IPCA de fevereiro, ele subiu 1,30% no maior nível do mês em mais de 22 anos. E essa semana, a gente tem olhando para cá a reunião do Copom, que define a taxa básica de juros aqui no Brasil. Só que fora isso, tem mercado americano, tem mercado europeu, diversos bancos centrais vão definir o rumo da política monetária nesses países. E olhando para cá, já é praticamente certo uma alta de mais de 1 ponto percentual na nossa Selic. Com essa alta, ela deve ultrapassar novamente a casa de 14% ao ano, o que não é novidade. O próprio Banco Central ele já havia sinalizado uma nova alta de 1 ponto depois do encontro de janeiro, a primeira reunião de 2025. Então todas essas casas já projetam uma Selic a 14,25, mas a grande expectativa mesmo ela fica por conta do pronunciamento que o Bacen vai indicar de movimento nas próximas reuniões. Já anota na agenda também, essa semana é uma semana cheia de dividendos na conta. Eu mandei nos grupos da nossa comunidade a agenda das principais empresas. Essa semana tem Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Petrobras e outras empresas, mas essas grandes com valores maiores, elas têm agenda na quarta-feira com Banco do Brasil e Petrobras pagando quase 70 centavos por ação, e na quinta-feira mais um JCP do Banco do Brasil, de quase 15 centavos, e a Easy Energia, com o maior dividendo dessa lista, ela paga quase 80 centavos por ação, e essa daqui, num comentário rápido, é o último pagamento que vai cair na conta. Nesse último anúncio, a empresa trouxe 3 datas com e 3 datas de pagamento, para janeiro, fevereiro e março. Quem estava posicionado vai receber esse último pagamento. Transmissão Paulista tem hoje um dividend yield bastante interessante, de mais de 10% por ação. Fora isso, falar de outra empresa do setor elétrico, uma outra empresa que pode oferecer esse ano o maior retorno em dividendos de todo o setor. E a gente não está falando de Taesa, nós não estamos falando da Engie, a gente está falando da CPFL Energia, uma empresa muito pouco falada que vem pagando ótimos dividendos, principalmente para aquele investidor focado em renda passiva. Num comentário rápido, a gente acabou de comentar sobre a CPFL lá na nossa comunidade, inclusive com o título A Melhor Empresa do
setor de toda a Bolsa de Valores. Ela trouxe um grande anúncio que ainda depende de aprovação, ainda dá tempo de participar e receber, e a expectativa dela para 2025 é de que ela chegue a pagar até 10% de dividendo para quem é sócio. Ela é uma empresa que tem alavancagem bastante controlada, ela vive um cenário um pouco diferente da grande maioria das empresas do setor, tem um dividend yield hoje de mais de 7%, fora toda a valorização nos últimos 12 meses, ela está bem próximo da máxima do último ano, e não só do último ano, ela está muito próximo da máxima histórica da companhia. Em 2025, as ações já saltaram quase 20% e daquela cotação mínima, na casa de R$ 31, a empresa já subiu quase 21%. Ela tem um dividendo em aberto de quase R$ 2,80 e nos últimos 4 anos ela vem se mostrando uma ótima pagadora de proventos. Ela chegou a pagar 14%, isso aqui de maneira recorrente em 2021, e de lá para cá, apesar de uma queda, ela mantém um bom nível de distribuição. O payout atual ele fica na casa de 60%, fora uma boa frequência de pagamentos. Em 2023, a empresa pagou 5 dividendos no ano, e no ano passado, 2024, a CPFL ela aumentou, ela chegou a fazer 6 pagamentos. Falar agora sobre o Banco do Brasil, que também é um ótimo pagador de dividendos, só que a conversa ela não é tão satisfatória. O Banco do Brasil novamente ligado a uma notícia negativa na Previ, que é o maior fundo de previdência de todo o Brasil. Mais uma vez, o TCU aponta irregularidades. Dessa vez a gente fala de uma suspeita na compra de ações da Vibra, que podem ter sido feitas não para beneficiar quem depende do fundo, não para elevar a rentabilidade do fundo Previ. Essa compra de participação ela não só contrariou a política de investimentos do fundo, mas foi identificado que essas mudanças de critério era para ganhar participação nessas empresas e poder indicar conselheiros nas quais o fundo coloca o dinheiro. Então aqui a gente tem um problema bem significante na questão de governança corporativa. Daí a gente junta isso, aquele rombo de 14 bilhões de reais que a gente viu há poucos meses. Isso foi muito noticiado, a gente tem um valor significativamente alto, e o investidor e o mercado ele sempre vai ligar toda essa situação às ações do Banco do Brasil. Foi muito questionado se o Banco do Brasil iria arcar com algum prejuízo do tipo, mas na minha opinião, dificilmente, pelo menos a princípio, isso vai respingar de alguma maneira no banco. O mercado, por exemplo, não se assustou. O banco hoje sobe mais de 2,5%, está buscando de novo a casa dos R$ 30. Então, como sócio, eu estou tranquilo. O investidor também deveria acompanhar toda a situação, mas não mudar a visão e a estratégia de investimentos, não se basear nisso para fazer qualquer movimento de compra e venda na empresa. O Banco do Brasil ainda é um ótimo pagador de dividendos. Outra coisa, a Eletrobras divulgou o resultado. Desde a privatização, ela vem ganhando bastante destaque, e depois do resultado, seguido de um anúncio de dividendos, o mercado começa a se questionar se ela vai se tornar uma vaca leiteira, se ela vai se tornar uma boa pagadora de dividendos, e num comentário rápido, o correto aqui seria se ela vai voltar a ser uma boa pagadora de dividendos, porque muito remotamente, há um tempo bem distante lá atrás, a Eletrobras costumava remunerar o sócio. Quando a gente olha para o Brasil, em termos de capacidade instalada, a Eletrobras é disparada a maior empresa nesse sentido. Ela corresponde a mais de 21% de toda a nossa capacidade instalada, seguida pela Engie, que até então era o maior ativo privado em termos de capacidade. CPFL Energia, que a gente acabou de comentar, também aparece com destaque na lista, uma capacidade instalada do mesmo tamanho do que a própria CEMIG, e a Auren, após a fusão com a AS Brasil, já ocupando a 4ª posição nessa lista. Hoje a empresa está cotada a R$ 40, o preço sobre valor patrimonial de só 0,7 e um dividend yield de apenas 3%. E aí a gente pode se questionar o porquê o mercado está tão empolgado e por que ele espera que ela se torne uma grande pagadora de dividendos. Para isso a gente vai olhar o balanço, vai olhar a distribuição e entender qual é a real expectativa em cima da empresa. Então, nos últimos anos, de 2022 para cá, ela começa todo esse processo
processo de ganho de eficiência. Uma empresa, quando ela sai da mão do Estado, ela vai buscar melhoria em todas as áreas. Uma das áreas que ela busca é na questão de headcount, número de empregados dela, e a melhoria que ela trouxe já é bastante significativa. Quando a gente olha para o PMSO, pessoal, material, serviços e outros, de 2022 para cá, a empresa diminuiu essa linha do balanço na casa de 20%. E quando a gente olha para o número de empregados, esse corte ele foi maior ainda. A empresa tinha quase 11 mil empregados e agora em dezembro de 2024 ela tinha aproximadamente 7.700 empregados. Outro ponto que ela vem trabalhando bastante é na gestão de passivos. Isso daqui já foi um grande problema da Eletrobras. Ela é uma empresa massiva, a gente já viu todo o tamanho dela, e cuidar dessa gestão financeira e de caixa traz uma melhoria visível no resultado dela. Então ela diminuiu bastante o estoque de empréstimo compulsório, a gente fala de um valor de quase 13 bilhões de reais, e além disso tem a própria dívida. A alavancagem da empresa diminuiu e eles também trabalharam no cronograma de pagamento da empresa, na parte de amortização. Ela foi alongada em mais de um ano e hoje o que ela tem de caixa, apesar de parecer um montante muito desproporcional quando a gente pega empresas normais, esse valor que ela tem disponível é suficiente para lidar com 4 anos de obrigação. Então até 2028 ela tem caixa disponível, mas a alavancagem está baixa, a geração de caixa dela é muito boa. Olhando hoje para os números, essa questão de dívida não é um problema para a empresa. E ela também tem outros investimentos, ela investe em geração e transmissão e voltou a participar, ela voltou a arrematar lotes de transmissão. Ela ficou longos anos sem participar e sem levar nada, e desde 2022, nos últimos 3 anos seguidos, ela participou e acabou vencendo em alguns desses projetos. Além disso, ela também trouxe a maior distribuição de dividendos da história da companhia, um dividendo de 4 bilhões de reais, o que representa 41% do lucro líquido. Notem que aqui ela está trazendo um lucro de 10,3 bilhões, aqui ela está se utilizando do padrão internacional, o IFRS, é o International Finance Report Standards, que é diferente do lucro regulatório. Então toda vez que você olhar para o resultado de alguma empresa do setor de utilities, ou for consultar em um site como Status Invest ou Investidor 10, por exemplo, você vai notar que esses dois sites sempre trazem um payout diferente um do outro. Isso não é erro, é que cada um deles considera um padrão de reporte diferente. Um usa o regulatório, outro usa o padrão internacional. Daí você vai olhar no da empresa, está diferente daquilo que você estudou. Observe sempre o padrão que está sendo utilizado. Quando a gente olha o resumo do resultado financeiro, a receita bruta da empresa cresceu na comparação anual, tanto no IFRS quanto no regulatório, cresceu 91% no regulatório e teve uma pequena queda de 6% no ajustado, e o lucro na visão societária IFRS, ele cresceu 24%, só que de modo ajustado, ele teve uma queda de 55%. Quando a gente pega todos os números da empresa e olha para o consolidado, tanto o padrão internacional quanto o regulatório, a empresa trouxe bons números. Em termos de geração, foi um aumento de 10%, em transmissão, uma alta de quase 27%, a receita bruta cresceu mais de 17%, a receita líquida cresceu 21% e o EBITDA ele cresceu 23% no período. Já quando a gente olha para o lucro, no padrão IFRS e aqui no padrão regulatório, olhando de um lado, ele vai estar praticamente estável, e olhando para o outro lado, a gente tem uma queda de quase 55%. Esse lucro ele tem explicação, não tem motivo para se preocupar. A geração de caixa da empresa saltou bastante, todo o operacional dela está melhorando trimestre a trimestre, por isso a reação do mercado ela foi bastante positiva. A Genial traz que 2025 tem tudo para ser um ano positivo. O BTG, que também tem recomendação de compra, diz que a empresa trouxe uma ótima mensagem sobre dividendos, um bom volume vendido, mas o EBITDA um pouco abaixo do esperado. A relação dívida líquida versus EBITDA, ela caiu nesse balanço, ela saiu de 2,1 para 1,5 vezes. Além disso, a projeção da empresa daqui para frente, com todo esse ganho de eficiência, com melhoria operacional, é de que o resultado dela continue subindo. Ele vem melhorando nos últimos anos e para 2025 e 2026 a expectativa é de uma melhora muito grande, um resultado que pode saltar até 50% de acordo com o BTG, e isso possibilitaria que ela aumentasse esse pagamento de dividendo. Hoje a gente tem um yield na casa de 4%, mas ele vai aumentar com esse novo anúncio que a empresa fez. Ela trouxe uma proposta de distribuir quase 1,8 bilhão e caso isso seja aprovado, ela vai distribuir 4 bilhões de reais em 2024. Isso é equivalente a 41% do lucro
lucro líquido, então a gente tem um payout de 41% para a empresa. E o mercado enxerga duas avenidas livres, abertas de distribuição. O primeiro é da melhora do resultado que a gente acabou de ver, e o segundo é de um próprio aumento nessa distribuição. 40% é uma distribuição pequena, ela tem condição de alavancar isso, só que a Eletrobras, poucas vezes na história dela, ela elevou um payout para 80% ou 100%, como a gente teve aqui em 2021. Em todos os outros anos, até por conta de diversos anos de prejuízo, ela distribuiu muito pouco, uma média de quase 30%, é o que fez com que esse dividendo ele ficasse tão baixo no período. Mas quando a gente olha lá atrás, a Eletrobras já chegou a distribuir quase 40%, 14%, 21%, só que tudo isso antes daqueles 2 terríveis anos para todo o setor elétrico. Então ela está fazendo o dever de casa, o resultado que já vem crescendo, ele vai continuar melhorando, e do outro lado, com a dívida controlada, com a alavancagem diminuindo, a própria frequência de pagamentos que já veio aumentando, a Eletrobras tem tudo para voltar a ser uma boa pagadora de dividendos. No comentário final, quem compra a Eletrobras hoje, ele está investindo na empresa de amanhã. Tudo aqui gira em torno de expectativa de mercado, então se você está construindo uma carteira e precisa de uma empresa que já performe, já entregue um bom dividendo, nós temos hoje no mercado diversas elétricas que já são uma realidade. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu dados da bolsa, dados do mercado interno e do mercado externo, falamos de CPFL e olhamos também o resultado, os números e todo o potencial de dividendos da Eletrobras. Deixa no comentário se gostaram ou não, de qual dessas empresas você é sócio. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link do parceiro na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.